Estamos juntos mais uma semana, assim, com uns 2 dias de atraso. Não saiu no domingo o vídeo, mas saiu hoje, então é isso que importa sair. Bom, os 3 últimos vídeos vocês estão meio mal acostumados, porque nós fizemos algumas cenas externas, mas hoje nós vamos voltar com a programação normal deste canal, agora neste mesmo ambiente, só que agora de um ângulo diferente. Bom, vamos começar para ser bem direto. Para quem não sabe, vai saber agora, de fevereiro a junho desse ano eu virei professora de português. Marijane da Fundação Nokia tem muito orgulho de mim, minha professora querida de português de ensino médio. Bom, eu dei aula de português para uma família alemã que ia se mudar para Portugal, numa escola de idiomas particular aqui da minha cidade. Me deram a proposta, eu fiz uma aula teste, a família gostou de mim, então eu comecei a trabalhar. E eu voltei a estudar gramática, né, porque afinal de contas eu tinha que preparar minha aula e fazer alguma coisa que presta, então eu voltei a estudar, enfim. E eu notei algumas diferenças que existem entre o alemão e o português. Mas antes de nós começarmos a listar essas diferenças, vamos fazer uma pequena introdução. Para quem não sabe, o português é oriundo do latim e está dentro do grupo da família dos idiomas românicos, da família da língua românica. E dentro dessa família está o francês, espanhol, italiano, romeno e o português. Então, se você está nesse grupo de idiomas e aprende o idioma desse grupo, seu nível de dificuldade não é tão alto, porque nós temos algumas coisas em comum, porque o latim é a nossa língua mãe, língua base. Agora, o alemão faz parte das línguas germânicas. E dentro desse grupo de línguas está o inglês, sueco, algumas línguas escandinavas. Então, assim, são idiomas que não tem nada a ver com nada, né? Assim, nada... Enfim. Então, óbvio que você que está aprendendo alemão e fala português vai ter dificuldade. Então, assim, não é que você é burro ou que é difícil. Quer dizer, é difícil. Mas é normal, porque não está dentro do nosso grupo de língua mãe, sabe? Então, tem coisas assim que não batem. Bom, a primeira diferença entre o português e o alemão é a questão da pronúncia. Nós, no português, nós temos um som muito nasal. O alemão já tem uma pronúncia meio diferente, mas pela garganta. Então, por exemplo, o alemão, na sua grande maioria, a não ser que ele seja um gênio linguístico, ele não consegue falar pão, avião. Ele sempre vai falar pau, avião, mas do jeito que ele não fala, porque ele não tem esse hábito de falar como nós falamos. Por exemplo, o meu nome tem um som nasal, Daiane. Ninguém, não conheço um alemão, assim, não, acho que não tem muitos que falam o nome certo. Eles não falam Daiane, eles falam Daiane, Daiane. Não sei, é um A estranho que não é o meu nome, mas eles não falam como é. Então, tem essas diferenças. Também tem uma diferença no R, no alemão. O alemão tem um R, eu não sei fazer, também tenho raiva disso. Mas eu sei falar na diferença de palavras. Por exemplo, calça em alemão é Rose, com H. E rosa em alemão é Rose, Rose. Sai um R meio tremido, sabe? Então, tem essa diferença. Eu tinha uma professora de alemão uma vez, que ela era estrangeira, e ela disse que ela demorou 8 anos para aprender o som certo do R. Então, eu ainda tenho esperança, estou dentro do prazo de validade, já passou um, ainda tenho mais 7, então um dia eu consigo. A outra diferença no alemão também, em questão de pronúncia, são as vogais com trema, chamado de Umlaut, que é o A, o O e o U. O A com Laut tem som de E, então assim não é tão difícil. Agora o O e o U, o bicho pega, porque tipo, o O tem som de tipo D, O. E tem U, que é um I com biquinho. Assim, eu percebo que os estrangeiros têm muita dificuldade. Eu também tenho algumas vezes, porque quando você fala a palavra, não dá pra perceber muito, sabe? Passa assim, você já falou errado. Então essa é a primeira diferença. A segunda diferença entre o alemão e o português está na questão dos artigos. Nós, em português, só temos 2. Artigo feminino, a, e artigo masculino, o. O alemão tem 3. Não é legal, porque tudo que você aprendeu na sua vida é mentira, porque o alemão disse que não é.
O alemão tem o artigo feminino die, o artigo masculino der e o artigo neutro das. E para você aceitar, presta atenção, que a lua é menino e o sol é menina, dá um curto-circuito na cabeça, porque aquilo que é, não é mais. A terceira diferença entre português e alemão está na questão dos plurais. E também é uma parte muito difícil. Lógico que isso vai vir com o tempo, depois você vai conseguir reconhecer, mas diferente do português, o alemão não tem plural só com S. Tem alguns plurais do alemão que fazem som com final S, mas são palavras oriundas do inglês. Mas em geral, o plural do alemão pode ser tudo que se possa imaginar. Por exemplo, existe o plural do alemão que não muda a forma do singular. A palavra fica igual, o que muda é o artigo. O artigo do plural no alemão é die, não interessa qual seja o gênero, masculino, feminino ou neutro, vai ser sempre die. Então o exemplo é der Lehrer, o professor, die Lehrer, os professores. Ou, por exemplo, uma questão que muda com um laut, é der Apfel, a maçã, die Äpfel, as maçãs. Você põe um trema. Ou, por exemplo, die Frau, a mulher, die Frauen. Aí você põe um EN. E assim existem vários tipos de plurais e você tem que aprender. Lógico que com o tempo você já sabe reconhecer, assim, por mais que você não saiba o plural daquela palavra, mas o final dela já te determina mais ou menos o que pode ser, e aí isso vem de acordo com o tempo. Bom, a quarta diferença no alemão é os Trennbarverb. Isso não existe no português, mas no alemão existe para dificultar a nossa vida, claro! Trennbarverb nada mais é do que verbos com prefixos que se separam ao longo de uma frase ou de uma oração, como na gramática do português se diz, né? Oração. Por exemplo, no alemão existe o verbo einkaufen, fazer compras. Este verbo é um Trennbarverb. Então, como eu conjugo ele numa frase? Então, eu vou dizer o seguinte: hoje eu compro verdura, legumes, com a minha amiga na rua tal, ok? Então essa é a frase. Em alemão seria Ich kaufe heute Obst und Gemüse mit meiner Freundin in der Oderwaldstraße ein. Tipo, eu quebrei o einkaufen, o ein vai pro final da frase. E não interessa quanta informação tem nessa frase. Eu tinha falado um monte de coisa. O ein vai sempre no final. E isso é o problema, porque se a sua frase for muito grande, você esquece que tem que pôr o ein no final. E aí você fala a frase e não quebra o verbo, e aí dá dor de cabeça. Então, esses verbos com prefixos são meio estranhos. Um exemplo para traduzir para o português, o verbo refazer, por exemplo. Suponhamos que o re seja um prefixo separável. Eu fiz minha lição de casa ontem com a minha mãe re. Seria mais ou menos isso que nós falamos em alemão. A quinta e última diferença, e pior diferença que existe, é a questão dos casos e a declinação. O que eu falei antes, a questão dos artigos, do plural, do temporário verbo, são coisas que no início é difícil, porque isso está na base do alemão. Mas depois que você aprende, com o tempo se torna fácil. Mas eu acho que a questão dos casos e da declinação vai te acompanhar em todos os níveis que você estudar. Até talvez quando você já fale alemão meio fluente, porque assim, é muito difícil pensar na declinação. O que seria a declinação e os casos? No português nós não temos isso. Seria mais ou menos a questão do objeto direto e indireto do português, mas nesse caso nós declinamos apenas o pronome pessoal. Por exemplo, numa frase, ela falou pra mim. Então, nesse caso, nesse caso é um objeto direto, eu acho, me corrijam, não sei, acho que é um objeto direto. Nós vamos declinar o pronome pessoal. Então, ela falou pra eu? Não, ela falou pra mim. Então, o objeto direto é declinado de eu para mim. No alemão, é mais ou menos a mesma coisa, mas nós vamos declinar de acordo com o caso.
No alemão nós temos 4 casos, nominativo, acusativo, dativo e genitivo. E no alemão nós não declinamos somente pronome pessoal, nós declinamos 5 coisas: artigo, substantivo, adjetivo, pronome e numeral. Então, de acordo com o caso, vai ser declinado. E por que isso é meio difícil? Por exemplo, o die, o feminino, o gênero feminino, no caso nominativo, é die. Mas no dativo já vai virar dea, mas não vira homem, continua mulher, mas aí die vira dea. Isso dá um negócio na cabeça pra você compreender isso, vocês não estão entendendo. E assim, eu tô fazendo esse vídeo bem rapidinho, mas não pra desmotivar. Caso você começou a estudar alemão ou você pretende estudar alemão, é difícil mesmo. Mas, afinal de contas, né, é um idioma, então não dá pra aprender por osmose, tem que sofrer, tem que derramar lágrimas e ranger os dentes para poder aprender. Mas vale a pena, depois assim, você começa a se habituar, o seu ouvido começa a familiarizar os sons. Tem momentos que você vai se cansar, eu me canso, sabe? Tem vezes que eu tô que nem o Kiko, cale-se, vocês me deixam loucos. Mas não dá pra mandar o povo se calar, porque eu tô aqui no país deles, né? Então tenho que suportar e aprender. Mas, estudando, batendo cabeça, um dia a gente consegue. Espero um dia chegar um ponto que eu vou rir do sofrimento que eu tenho agora, porque no momento eu só faço chorar. É bem difícil, né? Então às vezes eu oro pra Deus assim, né? Senhor, me dá o dom de línguas, porque o negócio é complicado. No caso, se você é ateu, você pode pedir para Goku, pro Mestre dos Magos, mas alguma força superior tem que ajudar, porque o negócio não vem assim por, sei lá, energia, né? Você tem que aprender. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, sei lá, alguma pergunta sobre alemão, se eu souber responder, eu posso responder. Não se esqueça de deixar o seu comentário, curtir aí, dar o meu joinha, se inscrever no meu canal e compartilhar essa informação com outras pessoas, se você acha que é necessário. Tenham todos uma boa semana. Tchau!